Olá, bem-vindo ao vídeo onde falaremos sobre os Estados Unidos como fornecedores de armas, usando a Suíça como exemplo. Como a Suíça foi enganada pelos Estados Unidos e como todos os outros clientes dos Estados Unidos já começaram a reclamar. E essa é a catástrofe que pode acontecer na Europa. Estamos aguardando 300 bilhões de dólares em equipamentos encomendados, que devem ser entregues nos próximos anos. Ou talvez não. Vou explicar para vocês. Em 2020, ocorreu um referendo na Suíça para aprovar um orçamento de cerca de 6 bilhões de francos suíços para renovar a aviação de combate, substituir os antigos F-18 por diferentes tipos de aeronaves. E em 2021, foi feita uma escolha a favor do F-35 Lightning e Sons. Prevê-se a compra de 36 aviões por 6 bilhões de francos suíços, com entregas a partir de 2027. Na época, eu era editor-chefe digital da Air et Cosmos. Recebemos um e-mail confirmando oficialmente a escolha do Rafale. Os industriais disseram: podem preparar o artigo. E então, anúncio. Joe Biden vai visitar a Suíça. Então, o anúncio oficial é adiado por algumas semanas. De repente, os suíços anunciam que escolheram o F-35 por várias razões técnicas. Ele é claramente superior aos concorrentes e, principalmente, o mais barato. Mais barato que o Rafale e o F-18 na compra e uso. Então, conhecemos os preços. A gente sabe que, quando eles exportam o F-18, é mais barato do que quando exportam o F-35, e sabemos que o F-18 é muito mais barato de operar do que o F-35. Então, a gente sabe que essas explicações e esses motivos são falsos, são mentiras, e isso não é tudo. Porque em 2022, os suíços também escolherão o sistema de defesa aérea, Patriot, enquanto o sistema Mamba franco-italiano tinha sido considerado mais eficaz na época. E isso também acontece na Ucrânia, onde eles dizem muito claramente que o Mamba intercepta mais mísseis aerobalísticos, com uma trajetória que agora é manobrável, ao contrário do Patriot. Então, essa eficácia foi validada pelos suíços e confirmada na Ucrânia. E por acaso, o padrão é lançar 2 mísseis interceptadores Patriot em um único alvo, enquanto com os Aster 30 você pode lançar apenas um. Então, mesmo que você realmente precise fazer a guerra, também é mais barato. E então, os suíços decidiram comprar 5 baterias de defesa aérea Patriot por 1 bilhão de francos suíços que deveriam ser entregues normalmente a partir de 2026, mas a situação vai evoluir. Primeiro, em 2025, vamos descobrir que o F-35 Block 4, que deveria ser entregue a partir de 2027, só estará disponível a partir de 2025. Em 2031, então, serão entregues aviões sem as capacidades previstas, e além disso, haverá um custo extra, de 1,1 bilhão de francos suíços, o que é um valor alto de sobrecusto para um contrato que havia sido prometido como preço fixo. Os suíços reduziram o pedido de 36 para 30 aviões para manter o orçamento, mas isso impede o treinamento mínimo dos pilotos para manter competências operacionais e cumprir missões como interceptação e policiamento do espaço aéreo. E no mesmo ano, os suíços ficam sabendo que, no fim das contas, a entrega do sistema de defesa Patriot deles não vai acontecer como previsto em 2027, mas terá um atraso de 4 ou 5 anos, com um aumento de custo, um pequeno aumento que passa de 1 para 3 bilhões de dólares. Isso triplica os valores e o motivo é simples. Os Estados Unidos aumentaram sua presença no Oriente Médio com 4 a 6 baterias, que foram implantadas a partir de abril de 2025 e então consumiram centenas de mísseis para proteger Israel na guerra que aconteceu. No verão de 2025, quando Trump decidiu atacar o Oriente Médio. Foram 800 mísseis usados nos 3 primeiros dias e entre 3 e 4 mil nas 6 primeiras semanas do conflito por todos os países do Golfo, o que equivale a 5 anos de produção. Os americanos afirmam: usamos para nós o material que havíamos previsto vender. Reorientamos, por exemplo, as vendas feitas para a Ucrânia com seu dinheiro. Você paga impostos para comprar material para os ucranianos e defender a Europa. Os americanos priorizam a América e Israel, redirecionando equipamentos previstos. Suíça, Ucrânia e outros países também foram afetados. E diante dessa situação, a Suíça simplesmente decide parar os pagamentos pelo sistema Patriot, que só vai chegar com vários anos de atraso. Eles usam sistemas Rapier antigos de interceptação, que estão no fim da vida útil e não podem ser modernizados. A menos que invistam centenas de milhões de francos suíços novamente, eles suspendem os pagamentos.
E o que os americanos fazem? Como passamos pelo que chamamos de Foreign Military Sales, ou seja, compras de Estado para Estado. Na verdade, é o governo americano que compra para depois fornecer. Não são contratos diretos entre uma indústria e o país que vai comprar. Os americanos pegam o dinheiro que tinha sido colocado no F-35, eles colocam esse dinheiro no Patriot suíço. E então, eles dizem aos suíços: vocês não têm mais dinheiro para receber seus F-35. Olhem, que bom, vocês pagaram os Patriots que os suíços não queriam mais pagar então. Por outro lado, precisam investir mais para receber os F-35 que ficarão mais caros. Os suíços estão sendo enganados. Eles redirecionaram o dinheiro que havia sido alocado sem a autorização dos suíços. Eles obrigam os suíços a continuarem comprando sistemas mais caros, porque os contratos não têm preço fixo, ao contrário do que estava previsto. Eles não terão os sistemas em operação no prazo. Enfim, os suíços estão sendo enganados em tudo, e os políticos suíços ficaram furiosos. Tem alguns que até ousam dizer que o caso é frustrante, até mesmo que a situação é irritante e que a confiança nos Estados Unidos está abalada. Opa, cuidado, isso é irritação suíça. Um dia talvez eles criem coragem para se fazer respeitar. Mas aí, com declarações tão impactantes assim, não é de se esperar que Donald Trump realmente vá ouvir vocês. Mas de qualquer forma, no fim das contas, os Estados Unidos têm suas prioridades globais e sempre vão nos colocar em segundo plano, simplesmente pelo medo de que os Estados Unidos parem todo o apoio. Os europeus destacam que, caso haja frentes asiática e europeia e estejam envolvidos, por exemplo, na defesa de Taiwan, eles deixam isso claro. Não é a Europa que receberá peças de reposição, munições e sistemas do F-35, nós, americanos, vamos guardar o que precisamos para a nossa guerra principal. E estão certos, qualquer país faria isso e eles admitem. Simplesmente, isso significa que não somos soberanos, não podemos contar com os americanos e não podemos esperar ter os equipamentos necessários no tempo certo, se por acaso, infelizmente, amanhã tivermos que enfrentar uma frente dupla, Europa e Ásia. Os Estados Unidos iriam para a Ásia, seus equipamentos iriam para a Ásia, suas peças de reposição iriam para a Ásia, e hoje é isso que vemos. Israel é prioritário para receber as peças do F-35 necessárias para manter a frota voando no ritmo necessário para conduzir essa guerra no Irã. Bem, isso significa que você tem uma frota internacional cujo nível de eficácia e disponibilidade cai para menos de 180 horas de voo por ano por F-35 em vez de 220 horas por ano. Então, é preciso simplesmente se preparar para isso. E a Suíça, assim como todos os clientes dos Estados Unidos, vão acabar sofrendo as decisões americanas, eles não têm nenhuma margem de manobra. Eles compram equipamento americano de qualidade abaixo do esperado, por preço mais alto, com menor disponibilidade e prazos de entrega adiados. Todos sabem disso e não dá para contar com os Estados Unidos em caso de crise. Todos sabem que não há soberania ao comprar dos americanos, mas políticos ainda se submetem aos Estados Unidos adquirindo equipamentos caros e inadequados, em vez de comprar equipamentos europeus. E então, eu sei que a Suíça deveria ser um país neutro, que não pode tomar partido, mas ser desprezada, enganada, dessa forma operacionalmente, financeiramente, em todos os aspectos, pelos Estados Unidos, desse jeito simplesmente não é aceitável. Isso é apenas um aperitivo do que virá para a Suíça e para todos os clientes dos americanos no mundo. Vejam o que acontece na Austrália, Japão e Taiwan. Estamos falando de dezenas de bilhões de dólares em equipamentos que já deveriam ter sido entregues. Em alguns casos, que não chegam, que não estão no nível previsto, que custam mais caro do que o esperado para operar. Tanto que mais países declaram oficialmente que não podem mais financiar as aquisições americanas. Especialmente sobre o F-35, isso, por exemplo, traz de volta as frotas mistas. A Austrália e o Japão deveriam abrir mão de seus aviões antigos, para serem 100% F-35, mas não. Agora eles estão cancelando os últimos pedidos de F-35 para prolongar a vida útil de seus aviões anteriores, para poder manter uma frota dupla. Lembro que os americanos dizem que uma frota única é mais barata, mas até os Estados Unidos continuam comprando e mantendo o F-15, quando deveriam migrar totalmente para o F-35. Então, até mesmo os americanos, que afirmam que uma frota única de um só avião custa menos, até eles sabem disso e reconhecem isso hoje em dia. E há um país, a Alemanha, nosso vizinho, que hoje está se tornando a peça-chave dos Estados Unidos na Europa, que está pressionando a Europa, a Alemanha. A Alemanha pressiona todos os países da Europa para tentar impor o equipamento americano.
E isso nos impede de nos desintoxicar dessa dependência. E isso nos impede de um dia podermos esperar ser soberanos. Então, entre as traições que os alemães cometeram contra a Europa, podemos, por exemplo, falar da compra dos helicópteros Chinook, em vez de optar pelo Airbus H225. Eles optaram pela Kratos para drones de combate, em vez de retomar o Neurone com a Dassault, que agradava a todos, inclusive os suecos. Tínhamos feito um excelente trabalho naquela época. Criar um sistema de defesa aérea completo em torno do Patriot, em vez do sistema franco-italiano, que, como já mencionei, tem resultados melhores. O desenvolvimento com a Raytheon para mísseis, em vez de aprofundar a parceria com a MBDA, que, no entanto, possui ramificações. MBDA Inglaterra, Itália, França, Alemanha. A parceria dos alemães com a Induril em sistemas antidrone e IA ocorre enquanto a Ucrânia é quem mais avança nessa área, e não virar as costas para a Ucrânia pode ser o caminho para a soberania. A compra dos aviões Boeing P-8 Poseidon para a patrulha marítima, em vez de comprar os Airbus A300 e 21 MPA que a França vai adquirir. E, claro, o F-35, enquanto a Alemanha produz o Eurofighter e manifesta o desejo de ter a bomba atômica sem depender dos Estados Unidos. Só que, como os alemães são alérgicos a contratos com a França, hoje eles preferem se submeter, mais uma vez, aos americanos. Eles recusam parcerias industriais sendo claramente clientes da França. Eles aceitam ser clientes dos Estados Unidos. Eles aceitam ser capachos dos Estados Unidos. Eles acham que isso vai lhes dar um papel preponderante industrialmente na Europa, produzindo sob licença na Europa equipamentos que vêm dos Estados Unidos ou sobre os quais os americanos terão a chave. Vou te dar um exemplo. Mas quando a França vendeu na época os Rafales com mísseis Scalp para o Egito, havia 2% dos mísseis Scalp que eram americanos. Os americanos quiseram impedir o acordo como um todo, impedindo o fornecimento dos mísseis Scalp para o Egito. Isso deveria comprometer o acordo para fornecer mais aviões e equipamentos americanos. Assim, se sistemas alemães com equipamentos americanos forem vendidos à Europa, poderão ser removidos ou desativados remotamente no futuro. Recomendo que assista ao vídeo que fiz sobre o assunto. No entanto, nenhum desses equipamentos deve ser prioridade para receber peças de reposição que talvez precisemos em alguns anos ou décadas, seja em um conflito intenso com a Rússia ou em outro país mais distante. Então, existe uma solução. É urgente parar todos os acordos com os americanos. É urgente parar de comprar dos americanos. Os países que começaram a comprar F-35 precisam parar com seus pequenos pedidos de F-35 e passar a operar uma frota dupla comprando o Gripen. Onde está o meu Gripen? Ele está atrás de mim. Aqui está meu Gripen, ou melhor, o Rafale. Vão dizer que sou chauvinista, mas ainda assim é o melhor avião disponível. Eles precisam comprar sistemas e equipamentos, mas vocês têm opções melhores até na Ucrânia e tudo o que precisam na Europa. E não são só desejos vazios. Não existe uma área em que a Europa não seja capaz de fazer melhor do que a Rússia. E se quisermos ser mais fortes que a Rússia, o equipamento europeu dá conta do recado. Não precisamos multiplicar os preços por 4 para fazer tão bem quanto os americanos. Quando podemos fazer o preço certo para a necessidade real, que é estar preparado para enfrentar uma possível guerra aberta e direta com a Rússia amanhã. Não sei se vocês conhecem políticos. Não hesitem em votar naqueles que sejam pertinentes, coerentes em suas escolhas e em sua vontade de soberania. Desejo uma Europa forte que reconheça seu poder, não necessariamente com equipamentos franceses. A Alemanha precisa parar de agir em benefício próprio e prejudicar nossa busca por independência estratégica. Donald Trump já é um problema, mas o sucessor pode ser ainda mais perigoso. É preciso aceitar hoje que nossa famosa parceria ocidental com os americanos não se sustenta mais e vai se sustentar ainda menos no futuro. Veja como os Estados Unidos atacaram a Safran e a Airbus por supostas parcerias com a China. Quando americanos vendem para a China, tudo bem, mas quando europeus fazem o mesmo, é considerado muito grave, falam em corrupção e é preciso atacá-los. É preciso dizer basta. A extraterritorialidade do dólar e do direito americano exige que nos posicionemos e digamos: basta, vamos encerrar isso. Alemães, conto com vocês. Todos os outros europeus, contamos com vocês. A França já faz 60 anos que diz exatamente a mesma coisa. Não é que éramos malucos, como dizem na Bélgica. É simplesmente que o general de Gaulle estava certo antes de todo mundo.
Espero que vocês tenham gostado e até muito em breve.